Konnichiwa, Ni hao. Bem-vindos a mais um vídeo do canal MLPC Linguística. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, que a gente já tem aqui o maior canal de linguística do Brasil, com descrições de já dezenas de línguas, vários vídeos sobre tópicos científicos de linguística e história. Também não se esqueça de dar uma olhada na classificação dos vídeos por playlists. Para você achar o vídeo que você quer, vai na playlist do canal, que você tem os vídeos organizados por tópicos, né? E não se esqueça também de considerar uma contribuição para o canal através do Apoia-se, através do PayPal ou algum outro método descrito nos links abaixo do vídeo. No vídeo de hoje, japonês versus chinês, a Batalha do Oriente. Finalmente aqui uma das maiores pedidas entre os inscritos do canal, nos comentários, o pessoal pede uma descrição. É uma coisa muito comum, as pessoas querem uma comparação entre o japonês e o chinês. Tem muita gente que não sabe exatamente se as línguas são parecidas, são similares, são diferentes, né? Tem gente que acha que são línguas bem parecidas. Vocês vão aqui descobrir realmente exatamente qual é o grau de similaridade entre as línguas, né? Também não se esqueça aqui no canal de ver o vídeo As Línguas Orientais. Esse vídeo é bastante longo e descreve com bastante detalhe a estrutura gramatical e a história das várias famílias de língua que predominam no leste asiático: chinês, coreano, japonês, tailandês, vietnamita, tibetano, birmanês, mongol, manchu. Esse é um vídeo enciclopédico fundamental aqui no canal, um dos vídeos mais bem conceituados aqui, mais visualizados. E também tem vídeos específicos das línguas orientais. Tem um vídeo específico do japonês, um vídeo específico do chinês, e de algumas outras línguas orientais já aqui no canal, como tailandês, coreano, e em breve vem também outras línguas orientais como mongol, vietnamita, cantonês, etc. Bom, vamos começar pelo pronome eu, palavra mais básica de qualquer língua. A gente já vê que começa bem complicado aí. O japonês tem várias palavras para eu. O japonês, aliás, não tem um sistema muito estável de pronome. Tem, como acontece em algumas outras línguas orientais, como no vietnamita, no coreano, até mesmo no tailandês, o sistema pronominal varia de acordo com o grau de formalidade que você está usando, com quem você está falando, com que classe de pessoas você está falando, qual o grau de humildade você está atribuindo a si mesmo. A palavra mais usada para eu em chinês é o watashi. Depois é boku. Tem ore também, o watakushi, o ashi também são usados. E em chinês, contudo, só tem o wo mesmo, não varia. O sistema pronominal do chinês, como é típico das línguas sino-tibetanas, é bem estável, é bem fixo e bem simples, o que contrasta com várias línguas orientais. Tipicamente os pronomes não tem muita variação de formalidade e só tem uma palavra para cada pessoa mesmo, não tem muito o que debater aí. Já é um grande contraste entre que o chinês compartilha com o tibetano, com o birmanês, com o cantonês, que são outras línguas da família chinesa, sino-tibetana. Você, mesma coisa, o japonês tem um monte de palavras. Observa que eu coloco os caracteres usados do japonês, que também são diferentes do chinês, porque são palavras diferentes. Anata é a mais usada, kimi é um pouco mais, acho que é mais humilde. No chinês, o único pronome que tem variedade de formalidade e informalidade é o de segunda pessoa do singular. No plural nem tem essa distinção, mas no singular tem o ni, que é informal. Você fala com uma pessoa que você percebe que é de um nível mais ou menos igual ao seu, ou inferior. E tem o nin, que é bastante formal, mas os chineses realmente não ligam muito para isso. Você pode tratar todo mundo de ni, mesmo que não tem muita diferença. Isso mesmo antes do comunismo lá ser implantado na China já era assim. O sistema pronominal é estranho, né? Porque você pensa que a China seria um país como o Japão, altamente regimentado, cheio de delicadezas e formalidades e tudo mais, mas o sistema pronominal pelo menos não reflete isso. O chinês não tem muita... só tem ni, nin, que equivale mais ou menos a você e o senhor, e pronto. Eu te amo. Aí já vê aqui também, né, não tem nada a ver. Watashi wa anata o aishiteimasu. É a maneira mais neutra de você dizer eu te amo, embora aí o verbo aishitei esteja na forma polida do japonês. O japonês tem uma forma no verbo que é polida e uma forma simples que é a forma informal, menos polida, mais impolida. Essa forma está no polido, mas você pode falar também aishiteru, que seria a forma
neutra, informal. E a gente vê que o verbo no japonês vem no final, né? Também tem ashiteimasu, que é uma maneira também de dizer eu te amo, que omite os pronomes também. No chinês, contudo, só tem uma forma, né? Wo ai ni. Eu amo você. O verbo no chinês vem no meio, vem logo depois do sujeito e antes do seu objeto. O chinês é uma língua SVO, o japonês é uma língua SOV. Aqui algumas partes do corpo. Cabeça, no japonês atama, no chinês tou. Olho, no japonês me, no chinês yanjin. Mão, te, shou. Sangue, katsuki, xieye. Nariz, hana. Bitsu. Pé, ashi. Tchau. Nenhuma similaridade a isso. Porque se você já assistiu os outros vídeos de línguas orientais, especialmente o vídeo aqui principal de as línguas orientais no canal, você sabe que o japonês e o chinês não têm uma raiz comum. A língua japonesa não deriva da mesma raiz que a língua chinesa. O antigo idioma chinês deu fruto o mandarim moderno, o cantonês, o xangainês, as várias línguas regionais da China. O coreano e o japonês não fazem parte dessa família, nunca derivaram da mesma raiz, tem uma origem completamente diferente que é desconhecida. É algum povo que vivia ali na região da Manchúria, do sul da Sibéria, que foi imigrando para a Coreia e para o Japão, e não tem nada a ver com o chinês, na verdade. Agora, antes de passar para a próxima tela gramatical, a gente vai ver uma pequena amostra do japonês primeiro e depois do chinês falado, né, para a gente perceber que o japonês não é uma língua tonal, o chinês é uma língua fortemente tonal e são línguas com uma impressão fonética bastante diferente. Depois dessa amostra de áudio vai voltar a explicação, tem mais explicação gramatical. まず今朝の雨雲を見ると、関東など東日本を中心に雨雲がかかっています。でこの後動かして見ていきましょう。関東などでは雨雲かかり続けてだらだらと雨が続きそうです。雨足強まることもあるでしょう。そして西日本、日中晴れ間もあるんですけれども、ところどころ雨が予想されていまして、局地的に雷雨がありそうです。大気の状態不安定ということで、雷の発生する確率を見てみましょう。4年前、東京足立区で当時11歳の男の子に熱湯をかけてやけどをさせたとして、警視庁は昨日、男の子の母親の知人夫婦を逮捕しました。心情很开心，然后也很紧张，因为真的很久没有就是站在跨年的舞台了，对，然后就是因为就是等于中间那个时间有一点久嘛，就是自己空白了一段时间，所以一方面也会担心台下有一些小朋友会不会不认识我，然后因为我自己在看这次台北市政府的这个跨年演出名单，我好像是唯一的长辈。不要这么说吗？没有，对，但是就是你知道自己会有那个小小的忐忑嘛，就是会想说啊，万一台下有一些很年轻的小朋友，他们不认识我怎么办？这样子。但是我想就把自己的那些大家之前熟悉的歌曲当成新歌唱给他们听好了。Agora aqui uma frase mais complexa. O homem comprou uma casa grande na cidade. Em japonês a gente tem otoko wa machi no okinaie o kata. O homem, o a, que é o marcador de tópico da frase, geralmente o tópico vai na função de sujeito. Machi no, na cidade. Okinaie o, okinaie é casa. O, que vem depois, é o marcador de objeto do verbo. É o objeto do verbo comprar. Okina é o adjetivo grande. Ie é casa. Kata. Kata é o passado do verbo comprar, em japonês. Então a gente vê que o verbo vai no final. O japonês é estritamente uma língua de verbo final. O adjetivo vai antes do substantivo e os marcadores de caso vão depois do substantivo. Tem o marcador wa de tópico, o marcador no, que indica locativo, locação, na cidade, e o marcador o, que indica o objeto do verbo. Em chinês, a mesma frase fica na ren zai cheng li mai le yi jian da feng zi. Literalmente é na ren, é aquele homem, pode ser também neiger ren. Zai cheng li é na cidade, zai é uma preposição ou um verbo locativo que indica estando em algum lugar. Li indica dentro, estando dentro da cidade.
Maila, aí é o verbo. Maila, comprou. O marcador la no final indica aspecto perfectivo. E jian dai fangzi. E jian é um classificador, que tem que vir depois do numeral, concordando com o substantivo. Da é grande e fangzi é casa. Então a gente vê que não tem nada a ver, né? Vamos observar as duas frases pronunciadas em sequência. Otoko wa machi no okinaie kata. Otoko wa machi no okinaie o kata. 那人在城里买了一间的那人在城里买了一间大房子. Nem mesmo a sonoridade das línguas é similar. Não sei como é que tem o ocidental que consegue ouvir japonês e achar que elas estão falando chinês ou vice-versa, né? São duas línguas que têm uma sonoridade totalmente diferente uma da outra. Eu trabalho em Tóquio. Como é que indica? Locação da ação. O advérbio de locação em relação ao verbo. Watashi wa Tokyo de haraite imasu. Eu trabalho em Tóquio. Ou seja, eu, marcador de tópico, Tokyo de, em Tóquio. A preposição a gente vê que vem depois da palavra Tóquio. O de aí que indica local. Haraite é uma espécie de gerúndio do verbo trabalhar, né? E imasu é o verbo estar. Eu estou trabalhando em Tóquio. Em chinês é o zai dongjing gongzuo. Então vamos ver a sonoridade. Watashi wa Tokyo de haraite imasu. Wo zai dongjing gongzuo. Em chinês, a preposição vem antes das palavras. Zai dongjing. Dongjing é Tóquio, literalmente significa capital do Oriente. Gongzuo é trabalhar. Em chinês, o verbo também está no final aí, mas é porque é um verbo intransitivo, que não tem um objeto. O complemento locativo não é objeto do verbo, ela é um advérbio, né? E o advérbio em chinês vai antes do verbo. Ao contrário, acontece em português, onde a gente coloca tipicamente o advérbio depois do verbo, a expressão locativa, né? Em Tóquio. Você não fala eu em Tóquio trabalho, mas em chinês você fala. Aí dá a impressão que o verbo é final no chinês, mas não é final, porque na verdade não tem objeto direto nesse caso. O cachorro bebe água. Inu wa mizu o nomu. Inu, cachorro. Wa, marcador de tópico. Mizu é água. O é o objeto do verbo. E nomu é o verbo, beber. Inu wa mizu o nomu. Gou he shui. Gou he shui. O cachorro bebe água. Aí a gente vê claramente, essa frase transitiva bem simples, a gente vê claramente a diferença entre o SOV e o SVO. Em japonês o verbo vai no final, o verbo nomu vai no final. E em chinês o verbo he vai no meio. Além disso, o japonês tem marcadores de função, né? O marcador de tópico e o marcador de objeto. O objeto direto do verbo em japonês tem que receber esse o aí. Em chinês não tem nada disso. Você sabe quem é sujeito e objeto meramente pela posição da palavra em relação ao verbo. O que está antes do verbo é o sujeito, o que está depois é o objeto. E a conjugação verbal. A gente vê aí a conjugação verbal do verbo comer nas duas línguas. Taberu, em japonês. A gente vê que no japonês tem uma série de sufixos que vão fazer os vários tempos e formas derivadas do verbo em japonês. Taberu vira no negativo tabenai. Ou seja, não tem uma palavra negativa separada em japonês, o equivalente ao não. Você tem que fazer uma forma negativa do verbo através de um sufixo. Tem a forma polida com masu no final, o negativo polido que é masen, o passado simples que é tabeta, o passado simples negado que é tabenakata, etc. E a forma polida negativa, a última forma aí, é até mesmo igual à forma do presente polido, mas com o verbo ser no passado, né? Deshita, que é o desu no passado, deshita. Em chinês não tem conjugação verbal, exatamente. Você tem que colocar essas partículas que são iguais para todos os verbos. A negação é feita pelo bu, então chu é comer, bu chu é não come. Chula é o comer perfectivo. O chinês também não marca tempo no verbo, ele tem o aspecto do verbo, diferente do japonês que marca tempo. Principalmente. Então a gente tem aí o la. Esse la é a palavra mais usada em chinês, que ele marca o aspecto perfectivo, não necessariamente no passado. Pode ser uma ação perfectiva no futuro, pode ser um estado perfectivo. A negação do perfectivo é feita com mei. Você não pode falar butila, você fala mei chu. Tem também outros marcadores de aspecto, como o guo, que a gente vê aí, que é o experiencial. Você já comeu alguma coisa na sua vida, né? Você já passou pela experiência de comer tal coisa?
que também é negado com mei. Tem o progressivo, que é marcado com aquela preposição locativa que a gente já viu, tsai. Tem o futuro, que é marcado com o verbo auxiliar hui, que indica futuro para todos os verbos. Então a conjugação verbal do chinês lembra bastante a do inglês. É mais simples ainda, que o verbo em chinês não varia em nada. Tem também derivações argumentais em japonês. O argumental é quando você muda a estrutura argumental do verbo, né? O ativo vira passivo, o verbo vira causativo, né? Então taberareru é ser comido, e tabesaseru é fazer alguém comer, ou dar de comer para alguém, alimentar alguém. Em chinês você tem que usar verbos auxiliares para conseguir esse efeito. Não tem realmente uma derivação verbal em chinês. Então você coloca a partícula pei, que é sofrer, o verbo sofrer, forma passivo, embora isso não seja muito usado em chinês. E ran, que é deixar, é o verbo auxiliar que geralmente faz o causativo, quando você quer fazer alguém fazer alguma coisa. Né? Eu fiz ele ir embora, eu fiz ele comer alguma coisa, eu fiz ele estudar, eu fiz ele ler, e tudo mais. Quanto à lógica da língua, a gente vê que no japonês existem também metaplasmos, né? Mutações da palavra. A raiz da palavra não é inviolável. Por exemplo, o verbo nomu, que termina com M, quando ele recebe o sufixo de passado ta, ele vira nonda. Ou seja, o radical do verbo nomu muda para non. O M vira ene. E o sufixo de passado de ta muda para da. Ele absorve a natureza vocalizada da consoante. Isso em chinês é impossível. Os morfemas em chinês são totalmente imutáveis. Eu coloquei um exemplo, primeiramente para não deixar a tela vazia, mas no chinês não tem nenhum exemplo de metaplasma. Em chinês você tem morfema e não muda nada. Não interessa qual morfema você coloca do lado, depois, antes. Não tem qualquer alteração, né? Não muda nada. He é beber, he le, bebeu, tsai he, vai sempre ser he. A única mutação que tem em chinês é o tom. Às vezes o tom de uma sílaba, se tiver o terceiro tom, que é aquele tom duplo, se tiver dois tons duplos em sequência, o primeiro tom duplo vai ser realizado como um tom crescente em chinês. Então muda um pouco o tom, porque é difícil falar dois tons duplos, né? Mas fora isso, realmente o morfema é inviolável em chinês. Ou seja, não tem mutação nenhuma. Todo morfema é concatenado de maneira mecânica, imutável. Nas interrogações, tanto o chinês quanto o japonês tem palavras interrogativas que vão no final da frase. No japonês, essa partícula é ka. No chinês é ma. Então a gente vê aí. Você está trabalhando aqui? Koko de hataraite imasu ka? Koko de hataraite imasu ka? No chinês fica ni zai zhe li gung zuo ma? Ni zai zhe li gung zuo ma? A diferença é que no japonês, essa partícula de interrogação, ela também é usada em interrogações de conteúdo. Não é aquela interrogação binária, como a gente viu na tela passada, uma interrogação cuja resposta é sim ou não. Quando a interrogação tem um pronome ou um advérbio interrogativo, como o que, quem, onde, quando, porquê, em chinês você não pode usar a partícula interrogativa ma nesse caso. Então a gente vê a frase chinesa aí, ni zai nari gung zuo, onde você trabalha? Não tem como colocar o ma no final. O ma é só sim ou não. Já em japonês você pode colocar o ka do japonês. Anaka wa doko de hataraite imasu ka? Onde você trabalha ka no final? Essa é uma diferença fundamental entre as duas línguas. O japonês aplica a partícula interrogativa mesmo em perguntas de conteúdo. Perguntas cuja resposta não é sim ou não. Mais um exemplo de interrogação, né? Kore wa nan desu ka? O que é isso? Em chinês, você não pode colocar o ma no final, a partícula interrogativa. Joshi chama. O que é isso? Kore wa nan desu ka? Joshi chama. Uma coisa estrutural que o japonês tem similar ao chinês é o uso de classificadores nominais. Tipicamente entre um numeral, um quantificador qualquer, ou às vezes em alguns casos, até no caso do chinês, os demonstrativos chineses, você tem que ligar essas palavras ao substantivo através de um classificador, uma palavra que vai concordar com a natureza do substantivo sendo classificado, sendo usado. Então você não pode falar em chinês, por exemplo, né, 3 cachorros, você não pode falar san, go. San é 3, go é cachorro, por que não? San, go. Não tem, você tem que colocar esse ji aí no meio, porque ji é o classificador para cachorros.
E as classes são meio esquisitas, por exemplo, esse Ji aí é classificador para cachorros e para objetos longos, objetos compridos. O cachorro é percebido como algo comprido. No japonês, o classificador aí é Biki, ou Hiki. Mas no japonês você pode colocar o classificador em duas posições. Pode colocar antes do substantivo, como no chinês, né, entre o substantivo e o numeral. Ou você pode colocar o substantivo primeiro, o numeral em segundo e por último o classificador, como a gente vê na segunda frase. Então pode falar Sanbiki no inu. Esse no é a partícula possessiva, que também é outra exigência mecânica do japonês nesse caso. Ou inu sanbiki. Já no chinês você pode só falar nessa ordem mesmo, sanjukou. Outro aspecto interessante em que as línguas divergem bastante é a maneira como elas lidam com neologismos, ou seja, a formação de palavras para conceitos novos criados recentemente pelo mundo moderno. Por exemplo, o japonês ele tende a importar palavras das línguas europeias, especificamente do inglês, que é a língua global. Desde a Segunda Guerra Mundial, o japonês tem importado uma quantidade enorme de palavras inglesas e tem adaptado essas palavras à sua fonética, usando esse silabário katakana para escrever palavras estrangeiras, de maneira que soa até um pouco cômico, dada a fonética japonesa, que tem que inserir uma vogal entre todas as consoantes. Então o japonês ele pega palavras do inglês e meramente adapta ligeiramente a sua fonética e pronto. Em vez de ele criar uma palavra nova usando os seus próprios morfemas. O que é o que o chinês faz. O chinês ele não importa palavras quase nunca. Então a gente vê aí, você consegue reconhecer as palavras japonesas. Foku é fork, garfo. Em chinês é chazu. Garofurendo. Garofurendo é girlfriend, namorada. Em chinês é nu panyo. Literalmente significa amigo ou mulher. Nu é feminino, panyo é amigo. Ice cream. Ice cream é ice cream, sorvete. Em chinês é bin tilin. Tilin é creme e pin é gelo. Ou seja, é um decalque do inglês. O chinês, ele no máximo decalca as palavras. Ele pega a lógica da formação original e forma no seu próprio léxico uma palavra nova com seus próprios morfemas nativos. Já o japonês não, ele tem meramente importar de uma maneira um pouco mais automática, um pouco menos criativa, né? Poketo é bolso, pocket do inglês. Em chinês, kou, tai. Tai é uma bolsa, kou é boca, uma bolsa que tem boca, ou seja, um bolso, um pocket, né? O bolso da calça. E aqui a gente vê uma comparação entre os numerais no japonês e no chinês. O japonês tem uma peculiaridade. Os numerais, existem os numerais nativos japoneses e os numerais que o japonês importou do chinês e vivem em paralelo aos numerais nativos deles. São aqueles numerais que a gente aprende no judô, nas artes marciais japonesas, porque os numerais chineses são usados para fins mais cerimoniais, mais formais. Tipicamente as palavras importadas do chinês no japonês têm um sabor mais erudito, mais sofisticado, cerimonial, mais clássico. Então, provavelmente ninguém no judô contou, né? Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nunatsu, yatsu, kokonotsu. Que é de 1 a 10 em japonês mesmo. A gente sempre ouve ichi, ni, san, shi, go, roko, shichi, hachi, kyuju. Isso, quem fez alguma arte marcial sabe, é japonesa, sabe contar até 10 em japonês, só que esses numerais são de origem chinesa, como a gente vê claramente nessa tabela, embora os numerais chineses tenham mudado já de pronúncia, porque o japonês pegou esses numerais já faz muitos séculos, numa época que o chinês era pronunciado de maneira diferente. Então a pronúncia mudou em relação ao mandarim moderno, que é uma língua bastante adulterada já, bastante evoluída em relação ao chinês clássico. Se você quiser saber como é o numeral do chinês clássico, é melhor estudar o cantonês, que preserva melhor a fonética clássica do chinês do que o mandarim. A gente vê que alguns numerais são bem diferentes, mas a partir do 3 aí san, né? Shi é si,
Ko é o U, provavelmente esse G virou algum tipo de prótese, né? Roku, Liu, que vem do Luk, em cantonês é Luk, então a gente vê de onde o chinês tirou esse K, né, do Roku. Siti, Chi, no cantonês é Chak, Hachi, Ba, no cantonês é Bak, Kyu, Chu, no cantonês ainda é Kyu, né? Curiosamente, os numerais mais altos, como o numeral para 100, o japonês não tirou do chinês. A gente tem um pai no chinês, mas hyaku no japonês. Bom, espero que essa comparação tenha sido bastante interessante para esclarecer exatamente qual é o grau de similaridade. Como a gente vê, o grau de parentesco, similaridade entre o japonês e o chinês é praticamente nulo. Não existe nada de similar, a não ser uma série de palavras chinesas que foram importadas para o japonês em certas áreas mais sofisticadas do vocabulário, que não é o caso do vocabulário básico nativo do idioma japonês. Como a gente vê, é um idioma que não tem nada a ver com o mandarim. O coreano, se vocês estão perguntando, tem um vídeo de coreano para vocês assistirem aqui no canal, mas o coreano estruturalmente está muito mais próximo do japonês do que do chinês. Ele tem uma estrutura similar à estrutura gramatical, sufixal, não tonal do japonês. Inclusive ele tem aquelas partículas que marcam o caso, como sujeito, objeto, etc. As pós-posições, né, que vem depois da palavra, como em japonês. Então tem uma teoria de que o japonês pode ser distantemente relacionado ao coreano. O problema é que nenhuma palavra do coreano é parecida com nenhuma palavra do japonês. Não tem praticamente nada a ver, a não ser por empréstimos recentes. Então o japonês é considerado uma língua isolada, como o basco, uma língua que não tem parentesco com nada, embora tem outras línguas lá no Japão que sejam dialetos bastante divergentes do japonês, como você vê aqui no vídeo de japonês aqui no canal. Eu falo das outras línguas japonesas aí que vivem sufocadas embaixo do japonês padrão, mas tem línguas bem diferentes. A língua de Okinawa no Japão é uma língua diferente do japonês, uma língua que evoluiu 2000 anos, pelo menos uns 1000 anos ali separado do japonês. E o coreano também é uma língua isolada, tá? Não tem nenhum parentesco com as línguas da Ásia continental, nem com o chinês, nem com o manchu, nem com o mongol, nem com as línguas indígenas da Sibéria, nem nada. Bom, a gente fica por aqui. Deixe seu comentário, deixe seu like, né? Deixe sua sugestão de vídeos futuros aqui no canal e considere contribuir através do Apoia-se aqui com o canal também. E a gente se vê no próximo vídeo.